Olha, aquilo que muita gente tinha alertado que ia acontecer, está acontecendo nesse exato momento. O Donald Trump está tentando dar o golpe. Ele percebeu durante a noite que ele vai perder a eleição. A chance dele ganhar está cada vez menor. Assim, cada 10, 15 minutos que passam e vem uma nova contagem de alguns poucos votos, a chance do Trump ganhar fica menor, menor, menor e menor. Os lugares onde o Biden está ganhando com muita diferença, assim, com 30, 40 pontos de diferença, ainda faltam centenas de milhares de votos para serem contados. E os locais onde o Trump ganhou, faltam 1.000 votos, 500 votos para serem contados. Então a coisa tá feia para ele. Tanto é que agora, logo antes de eu começar a fazer o vídeo, o Joe Biden virou em Michigan, que é um dos estados-chave. E aí, o que acontece? O Trump fez o que todo mundo sabia que ele ia fazer. É o seguinte, muita gente lá, milhões de pessoas votaram pelos Correios. Em alguns estados, olha só que sistema democrático lixo, que democracia lixo que tem esse paizinho podre que é os Estados Unidos. O sistema por correio em alguns estados, os votos só começam a ser contados depois que as urnas fecham. Em outros estados não, os votos são contados ainda até antes das urnas serem abertas. Em outros, os votos são contados com as urnas já abertas no comecinho do dia. E aí eles são divulgados, claro, só depois que as urnas fecham. Mas aí alguns estados como Flórida, quase todos os votos foram divulgados na mesma noite. Mas alguns lugares como Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, que são exatamente locais onde vão decidir a eleição, não. A Pensilvânia, eu acabei de ver a entrevista da diretora-geral lá, que tá de onde estão contando os votos na Pensilvânia, ela falou que não tem previsão nenhuma de quando serão contados os votos que chegaram por correio, onde o Donald Trump tem 10, 15% e o Biden tem 85, 90%. Então o Trump fez o quê? Ele começou a falar, não, ontem à noite eu estava ganhando, hoje de manhã eu estou perdendo, isso é fraude. E os apoiadores do Donald Trump começaram a se organizar, e essa organização, lembre-se, assim como o Bolsonaro tem um gabinete do ódio aqui, o Trump tem lá nos Estados Unidos uma versão 100 vezes maior. E eles começaram a se organizar, claro, com o gabinete do ódio do Trump falando isso para eles, para já organizarem um golpe falando que não, é fraude, a fraude está provada. Aí eles colocam um gráfico ou outro, uma coisinha boba para falar que tem fraude. Por quê? Porque esse já era o plano do Trump, que muita gente votasse por correio para que depois ele declarasse vitória, porque esses votos seriam contados no fim e esses votos são contra ele. Ele declara vitória e fala, parem de contar, eu ganhei. É isso que eles estão tentando fazer. Olha, por muito menos que isso, derrubaram o Evo Morales na Bolívia. Por muito menos que isso, quase assassinaram o Evo Morales. E por muito, mas aí é 100 vezes menos que isso, a Venezuela está até hoje sofrendo com sanções econômicas por causa do Maduro. E a eleição do Maduro, foi 100 vezes mais organizada do que essa eleição nos Estados Unidos. Vou falar mais disso, mas antes um segundinho. Você quer ver a casa cair pro Trump e pro Bolsonaro? É um segundinho de graça se inscrever no canal e a gente vai fazendo oposição. Além de fazer oposição aqui, também fazemos nas ruas. Além dos outdoors que vão passando aqui mostrando contra o Bolsonaro, hoje tem um outdoor novo que foi instalado hoje de manhã em Florianópolis, falando do Bolsonaro sobre o preço do feijão, do arroz, do leite, mas o auxílio emergencial diminuiu em 50%. E esse foi instalado o nosso novo painel de LED lá em Florianópolis, e aí eu vou pedir para mandarem o vídeo do painel de LED, mas se eu não me engano eu tenho o vídeo aqui no meu celular, eu posso mostrar. Vai ser esse vídeo aqui, arroz caro. Vai ficar piscando esse vídeo aqui em Florianópolis, num painel de LED na rua Eurico Dutra. Mas agora vamos falar sobre, mas se inscreve no canal, hein? Vamos falar sobre o golpe do Trump, que obviamente o Bolsonaro tá com medo. O Bolsonaro tá com medo. Ontem à noite o Bolsonaro deu uma entrevista, aí falaram, você tá torcendo pra quem? Aí o Bolsonaro, óbvio que eu tô torcendo pro Trump. E aí falaram, tomara que ele ganhe. Aí o Bolsonaro ficou quieto, uns 10 segundos de silêncio, ele falou, Deus te ouça. Não ouviu, porque o Trump não vai ganhar. O plano era o seguinte, o Bernie Sanders, que foi candidato, esse sim é de esquerda. O Joe Biden não, ele é direita, o Trump é extrema-direita, o Biden é direita. O Bernie Sanders, que é de esquerda, ele foi candidato nas prévias, mas sempre ele é roubado nas prévias. Foi roubado pela Hillary e agora foi roubado, menos roubado dessa vez, mas também foi roubado para não poder participar pelo Partido Democrata. Ele explicou, cerca de 2 semanas atrás, o que ia acontecer. Ele deu uma entrevista no Jimmy Fallon, que é o programa à noite que tem maior audiência lá nos Estados Unidos. No Brasil, o Danilo Gentili tenta imitar muito, é uma cópia assim. Cuspiu o Jimmy Fallon, tem o Danilo Gentili no Brasil. Só que o Jimmy Fallon não é
bolsonarista, não é trumpista, não é extrema-direita, como é o Danilo Gentili. E ele tem audiência, o Gentili não tem. Aí o Bernie Sanders foi lá no programa de maior audiência à noite e falou, olha gente, o que vai acontecer é o seguinte, eu não sei, ele deixou a dúvida, mas exatamente o que ele falou aconteceu. Alguns estados como Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, falou mais um ou dois, falou, por motivos ruins, motivos assim, problema desses estados, eles só vão contar os votos que chegam por correio depois da eleição. E esses votos podem demorar 1, 2, 3 dias para serem contados. E eu também, Thiago, sou da opinião de que todo voto tem que ser contado. Você comenta aí, você acha que todo voto tem que ser contado ou não? Para de contar os votos na noite da eleição, quem estiver ganhando, ganhou, os outros votos que sejam jogados no lixo. Qual é a sua opinião? Pois bem, eu sou da opinião que todo voto tem que ser contado e o Bernie Sanders falou mesmo. Mas ele falou, o que acontece é o seguinte, por algum motivo os democratas tendem a votar mais por correio do que os republicanos. E lá eles divulgam, inclusive em vários estados, quantos democratas votaram por correio e quantos republicanos votaram por correio. Republicanos são os apoiadores do Trump. Democrata é oposição ao Trump. Eles divulgam, porque se você é filiado a um partido político e você votou, fica lá a estatística, ó. Tantos filiados ao partido votaram por correio. E aí o número é o triplo de democratas do que de republicanos em quase todos os estados. Ele falou, por algum motivo, eu sei o motivo é a pandemia. Os apoiadores do Trump, assim como os apoiadores do Bolsonaro, eles são contra usar máscara. Se precisar, tem apoiador do Bolsonaro que está pegando atestado de retardado mental. E aí é realmente, porque é atestado de que ele tem problema mental e não sabe usar máscara só para não usar máscara. O cara ficou com um crachá assim, que tem o artigo da lei dizendo que se a pessoa tiver problema mental, não precisa usar máscara. Os apoiadores do Trump também, eles não usam máscara, não estão nem aí, são contra a pandemia, são contra tudo. Inclusive parte da campanha do Trump falava, eles querem ganhar a eleição para te prender, vão te prender em casa. Pois bem, então eles vão votar em pessoa. Esse é o motivo. E aí o que aconteceria, obviamente, é o seguinte, chega a noite da eleição, o Trump vai estar ganhando de lavada, disparado, porque os outros votos não foram contados ainda nesses estados. Começaram a ser contados os votos à noite. Aí teve um momento à noite que chegou um novo carregamento de votos e o Joe Biden virou no Michigan, que era um estado que, se o Trump não ganhar ali, ferrou completamente, assim, ferrou muito. Sabe aquela fotinha do Aécio assim com a mão na cintura, olhando pra TV, quando ele perdeu da Dilma? É assim que o Trump deve ter ficado. Virou. Aí começaram a pegar gráfico ali da virada, né, do Joe Biden, o Joe Biden ganhando os votos e virando do Trump, e falar, tá vendo, é fraude. E o Trump já soltou 2 tweets falando que é fraude. No primeiro ele disse, eu ganhei a eleição. Primeiro ele já falou, eu ganhei a eleição, parem de contar. Tem vários comentários no Twitter do Donald Trump de gente dizendo, eu vou armado, eu vou impedir o pessoal de contar o voto, nós não vamos deixar, nós vamos fazer uma barricada na Casa Branca. Quer dizer, o Trump está convocando uma guerra civil. Quando é uma eleição que a esquerda ganha na América Latina, eles estão lá gritando, berrando, esperneando. É isso que eles estão fazendo, enquanto isso os Estados Unidos agora, eles estão sentindo o gostinho do que eles fazem no resto do mundo. Aí eu digo, eu moro aqui num prédio, a eleição para síndico do prédio foi 100 vezes mais organizada do que essa porcaria dessa eleição nesse paizinho lixo que é os Estados Unidos. É um país lixo porque é um país imperialista que quer colonizar os outros. E ó, nós estamos aqui, se inscreve no canal porque nós não vamos deixar. É isso, gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos pra cima dessa extrema direita. Falou!